de março de 2022, pela permissão do nosso Deus, meu querido Beto Som. Estamos chegando nesta quarta-feira com mais uma edição do programa Cidade em Foco da Rede Pernambuco de Rádios. Inclusive, dia especial, parabenizar a nossa querida prefeita aqui da cidade de Catende, a dona Graça, do PSDB, que está aniversariando hoje. E quem ganha o presente é as mulheres de Catende, na Mata Sul, que nos escuta através da Rádio Farol FM, pois hoje ela entregará instrumentos importantes para as mulheres da nossa querida cidade de Catende, da Mata Sul. Falar da Mata Sul, quem está também aqui em Brasília é o prefeito Júnior de Beto, da cidade de Palmares, aqui cumprindo a agenda atrás de recursos para o seu município, a cidade dos Palmares. Cumprimentar também o prefeito Fábio Aragão, que já está aqui no nosso estúdio volante, direto aqui da capital federal Brasília. Daqui a pouquinho vai bater um papo conosco o vice-prefeito, o Elinho Aragão, também do PSB. Hoje teremos o Renildo Calheiros, também líder do PCdoB, aqui na Câmara Federal, conversar conosco sobre federação, sobre a Frente Popular, sobre o governo de Bolsonaro, sobre 2022, sobre Lula. Daqui a pouquinho o nosso líder, nosso querido Renildo Calheiro, estará aqui conosco. É o programa Cidade em Foco, rádio, jornalismo sério e com a cara do povo nesta quarta-feira, direto de Brasília. Alberi Xavier, uma voz a serviço do povo, o tempo todo com você, todo dia fazendo acontecer. Compromisso com seu bem-estar, amigo de todas as horas. Alberi Xavier, uma voz a serviço do povo, o tempo todo com você, todo dia fazendo acontecer, defendendo a cidade. Alberi Xavier. Rede Pernambuco de Rádios. Notícia. O Procon Pernambuco realizou fiscalização nesta terça-feira em 2 tipos de estabelecimentos: salão de beleza e oficinas automotivas. O objetivo da ação foi verificar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor com relação à exposição da tabela de preços dos produtos e serviços. A ausência da tabela tem sido verificada nas fiscalizações. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, os preços dos produtos expostos à venda devem ficar sempre visíveis, enquanto o estabelecimento estiver aberto ao público. 2 oficinas, uma na Imbiribeira e a outra em Afogados, foram autuadas por falta da exposição dos preços. Já nos salões de beleza, nos bairros do Pina e Boa Viagem, não foi encontrada nenhuma irregularidade. Rede Pernambuco de Rádios. Comentário político. Meus amigos e minhas amigas, ouvintes do programa Cidade em Foco, das emissoras coligadas da Rede Pernambuco de Rádios, que nos escuta nesta quarta-feira. Ontem à noite, tive a oportunidade de me encontrar e participar de uma janta aqui com o deputado federal Eduardo da Fonte, que lidera o Progressistas em Pernambuco, e aí conversamos um pouquinho sobre o cenário político nacional, inclusive cenário político estadual, e ele me relatou sobre o seu projeto, o projeto do seu partido, que por sinal é um projeto muito audacioso. Quem desejar concorrer às eleições gerais agora de 2022, está marcado, Jairo Gomes, para o próximo dia 2 de outubro, deve ficar atento para não perder estes prazos e não ficar de fora da disputa. Desde o último dia 3 de março até o próximo dia 1º de abril, acontece a chamada janela partidária, que é o período em que deputados e deputadas federais, estaduais e os distritais aqui de Brasília poderão trocar de partido para concorrer ao pleito deste ano de 22 sem perder o mandato. A janela partidária ocorre todo ano em que as eleições acontecem 6 meses antes do pleito. Esse tempo dado aos parlamentares nada mais é do que
um prazo de 30 dias para que os mesmos possam mudar de legenda sem perder o mandato. A regra, meu querido Higino, foi regulamentada pela reforma eleitoral, doutor Romero Leal, ainda no ano de 2015, que é a lei de número 13.165/2015, e se consolidou como uma saída para a troca de partido. A normatização veio logo após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aqui de Brasília, segundo a qual o mandato pertence à agremiação, ou seja, ao partido, e não ao candidato eleito. A decisão do TSE estabeleceu a finalidade partidária para os cargos obtidos das eleições proporcionais, ou seja, para deputados e vereadores. A regra também está prevista na emenda constitucional de número 91/2016. Enquanto partidos como PT, PV, PSB, PCdoB, PSDB, MDB e União Brasil pensam em federação partidária, o PP de Eduardo da Fonte, o PP estadual, progressista estadual, que é liderado por Eduardo da Fonte, deputado federal, tem outro foco. Se movimenta bem para formar chapas competitivas, tanto para deputado federal, como também para deputado estadual. Recentemente, Eduardo da Fonte conseguiu para o PP a entrada do deputado estadual Adalto Santos. Inclusive, ele já tinha nos confidenciado isso lá atrás, o ano passado. Adalto é uma forte liderança no segmento evangélico, é membro da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, presidida pelo nosso pastor Ailton José Alves, e está no seu 3º mandato na casa de Joaquim Nabuco. A meta do progressista é uma meta muito ousada, é eleger 4 deputados federais. Hoje tem 2, Eduardo da Fonte e Fernando Monteiro. Ele quer dobrar aqui a bancada de federal aqui em Brasília. Ele quer eleger até 15 deputados estaduais. Para isso, o progressista tem buscado nomes, tem buscado liderança que fortaleça a sua legenda em todo o estado de Pernambuco, passando pelo litoral, agreste e também ao sertão do estado. O crescimento e a ampliação das bases eleitorais de Eduardo da Fonte são visíveis a olhos nus. A eleição de 2022 é muito importante para Eduardo da Fonte. Eleição pós-eleição, Eduardo da Fonte consegue se superar e elevar o nome do Partido Progressista em todo o estado de Pernambuco. Eduardo da Fonte é de diálogo, é bem articulado. Hoje ele é de suma importância para a Frente Popular do estado de Pernambuco conseguir vencendo no estado. Eduardo da Fonte está no seu 4º mandato de deputado federal e é uma opção do partido, inclusive para o Senado Federal. Quem conhece Eduardo da Fonte sabe do que eu estou falando. Eduardo da Fonte está preparando um audacioso projeto agora para 2022. Alberi Xavier, uma voz a serviço do povo, defendendo a cidade com seriedade, combatendo a desigualdade social, segurança e cidadania, e se preocupa com a educação. Alberi Xavier tem compromisso com seu bem-estar. Alberi Xavier, homem do povão, é o seu amigo de todas as horas, jornalismo com imparcialidade, uma voz a serviço do povo. Alberi Xavier, homem da verdade. Direto de Brasília, Rede Pernambuco de Rádios. Entrevista. De Brasília agora eu converso com o prefeito Fábio Aragão.
Partido Progressistas, desde a última segunda-feira, está aqui em Brasília. Prefeito, é um prazer tê-lo de volta aqui na Rede Pernambuco de Rádios. Nos conte aí sobre essa agenda e sobre também essas audiências que teve na capital federal, que foi que tem aí de novidade para Santa Cruz do Capibaribe, prefeito. Oi, Alberes, é muito bom estar aqui contigo mais uma vez, junto com a sua audiência. E aqui em Brasília a gente fez visitas importantes, tivemos com o senador Humberto Costa, ele se disponibilizou a ajudar Santa Cruz do Capibaribe. Também tivemos agora com o deputado Carlos Veras, tivemos com o Aristeu, que ele é o chefe de gabinete do senador Jarbas, e todos eles se mostrando dispostos a ajudar Santa Cruz. E claro, com o nosso deputado federal Eduardo da Fonte, estivemos no FNDE, onde tivemos uma reunião importante para destravar recursos para as obras que estão sendo continuadas na nossa gestão. Então nós precisamos de recursos para continuar a Escola da Malhada, a creche da Malhada, a creche que nós vamos reiniciar lá do Acauã. Tivemos a creche que foi concluída lá do São José, e todos esses recursos nós fomos atrás de liberação para que nós pudéssemos adiantar essas obras e entregar à população. E também com o senador Jarbas estivemos aqui, tivemos uma importante reunião, mas o deputado Eduardo da Fonte é o nosso grande líder aqui em Brasília, sempre nos dá essa assistência, e estamos aí conversando com ele para saber a liberação que vai ser feita esse ano para os recursos das emendas. Já recebemos 1.800.000 agora o ano passado, em dezembro, mais 1,5 milhão agora esse ano, e estamos vendo a liberação para um forte investimento em pavimento lá em Santa Cruz do Capibaribe. Em relação ao FNDE, como foi a conversa lá com o presidente? Você falou aí da escola, da creche, que são instrumentos importantes para a população, e tem muitos instrumentos desses que estão paralisados lá em Pernambuco. Eu tenho visto muitos prefeitos que têm procurado do FNDE a fim de destravar convênios. O dinheiro que já foi liberado não deu para concluir a obra, está faltando aí ser feito novos aditivos. Como foi essa conversa? O que é que você pode anunciar ao povo de Santa Cruz sobre essas duas questões e esses dois instrumentos, prefeito? A conversa foi muito boa, Alberes, e assim, o que nós queremos garantir é a continuidade das obras, que as obras não parem, porque o recurso ele vai sendo liberado gradativamente. Então, recebemos essa garantia, né, que a Escola da Malhada e a creche da Malhada irá continuar, e iremos licitar em breve a creche do Acauã. Também estamos lutando, né, por duas obras muito importantes, que são 2 ginásios esportivos que foram conseguidos por Eduardo da Fonte, e a gente está em trâmite legal, mandando a documentação para cá para que eles possam liberar a verba para a gente começar essa obra também, que serão feitas em 2 escolas. Em breve a gente vai anunciar o nome das escolas. Eduardo da Fonte sinalizou mais dinheiro novo para esse orçamento agora de 2022. Ele é muito articulado, tem uma liderança muito forte, está ampliando aí, inclusive chegando agora ao Brejo da Madre de Deus. O prefeito Roberto Asfora sinalizou que vai ter a parceria com ele, que é vizinho de Santa Cruz do Capibaribe. Como foi essa conversa com o Eduardo da Fonte? Como você vê também essa chegada do prefeito do Brejo da Madre de Deus, Roberto Asfora, ao projeto do presidente estadual do seu partido? Eu vejo com naturalidade. Eduardo, ele tem um trabalho muito forte em Santa Cruz e está sendo visto pela região, e chama interesse dos outros prefeitos que querem esse desenvolvimento para a sua cidade também. Eduardo é um líder nato, né? Uma pessoa que está conquistando cada vez mais espaço em Pernambuco. Entrou agora em Brejo. Eu tenho certeza que o povo de Brejo vai sentir o desenvolvimento junto com a força que Eduardo da Fonte tem. E aqui em Santa Cruz, a gente está esperando aí mais alguns dias, que ele vai anunciar em breve o investimento desse ano para Santa Cruz do Capibaribe. Tenho certeza que vai ser um investimento pesado para que a gente possa transformar isso em obras para a população. Ainda nesse primeiro semestre? Ainda semana que vem eu quero anunciar esse e-mail. Eu estou dependendo dele, de uma reunião que ele vai ter aí para a gente ver o valor que ele vai liberar, e a gente vai estar anunciando. Ok, prefeito, muito obrigado, um abraço, viu? Alberes, eu agradeço, viu? Um abraço. Também aqui o vice-prefeito Elinho Aragão, ele é do PSB da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, aqui na comitiva do prefeito Fábio Aragão, desde a última segunda-feira. Elinho, um prazer, querido, tê-lo de volta aqui na Rede Pernambuco de Rádios, satisfeito com o que ouviu e das audiências que participou aqui em Brasília, tratando sobre essas demandas e esses investimentos para Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia, Alberes, bom dia a todos os amigos ouvintes. Para mim é um prazer estar em Brasília, sempre acompanhando o prefeito Fábio Aragão. É uma agenda extensa, uma agenda em busca de emendas, em busca de destravar projetos, como foi lá no FNDE.
junto com o nosso deputado federal Eduardo da Fonte, e é dessa forma que a gente vem, né, construindo essas pontes para que Santa Cruz do Capibaribe possa cada vez mais progredir. Além de Eduardo da Fonte, teve aí audiência aí com outros deputados, senadores. Santa Cruz é uma cidade muito grande e carece também de muita articulação, carece aí de liderança para que os investimentos cheguem e transformem a cidade, que cresce muito, né, Lio? Exatamente, né? O Santa Cruz sabe do compromisso que nós temos com o deputado Eduardo da Fonte, né, para federal, compromisso que temos no estado também com o deputado Diogo Moraes, mas não é por isso que nós deixamos de ir até os gabinetes dos deputados federais aqui em Brasília. É importante irmos porque nós conseguimos 100 mil, 200 mil, 300 mil, enfim, o que vier de emenda é importante para o município de Santa Cruz do Capibaribe, e o prefeito Fábio Aragão sempre diz isso. Aquele deputado, aquele senador que coloca emenda para o município, que será destinada para o município, será também propagado o nome dele, como foi ele o autor dessas emendas. Então nós não estamos aqui para brincadeira, nós estamos trabalhando bastante pelo progresso, pelo desenvolvimento da nossa terra, e aquele deputado federal que puder ajudar, aquele senador, nós somos muito gratos, porque o povo de Santa Cruz agradece. E Eduardo da Fonte sinalizou aí um dinheiro grande para dar ordem de serviço a um projeto grande também em Santa Cruz, né? Exato. O prefeito Fábio Aragão logo estará anunciando, né, além do destravamento esse ano, do matadouro esse ano, se Deus quiser, para a execução e conclusão da obra, para dar o resultado, e é uma conquista muito grande aí do prefeito e do deputado federal Eduardo da Fonte. Você é do PSB, vice-prefeito, quando é que vai declarar apoio a Danilo Cabral? Santa Cruz é uma cidade importante, tanto você como o prefeito está silenciado, está aguardando o quê? É o plano de retomada, chegar lá na cidade, como é que está essa questão ali? Não, nós estamos aí, né, conversando com os nossos vereadores, com os nossos aliados, com as lideranças do grupo político, para ver realmente, né, o caminho. O caminho é esse, é o que nós estamos hoje, no projeto do PSB, do governo do estado, né, para que a gente possa ter a renovação do mandato da Frente Popular, mas a gente está discutindo, eu deixo muito isso para o nosso líder maior, que é o prefeito Fábio Aragão, e eu sempre disse a ele, digo a todos, né, que estou onde ele estiver, nós vamos aí, se Deus quiser, estar conversando com essas lideranças nos próximos dias para tomar uma conclusão, inclusive, né, uma conversa com o próprio governador Paulo Câmara, para definirmos os rumos políticos aí em Santa Cruz do Capibaribe. Essa conversa é possível ainda esse mês? Sim, essa semana ainda, terão um encontro com o governador? Possa ser que tenhamos ainda essa semana um encontro com ele. Ok, Alinho, muito obrigado, um abraço, viu? Abraço, Alberto, abraço a todos os ouvintes. Você está na Rede Pernambuco de Rádios com Alberes Xavier. Programa Cidade em Foco. Rede Pernambuco de Rádios. Cumprimentar aqui, Jean, o Marinho, secretário lá da cidade de Santa Maria do Cambucá, do prefeito Nelson. Faz um trabalho muito bonito lá. Nelson, início dessa semana, se encontrou com Danilo Cabral e oficializou apoio aí o projeto de Danilo para o governo de Pernambuco. O Rodrigo Farias, que é secretário executivo da pasta de desenvolvimento econômico de Pernambuco, tem ajudado muito lá na gestão dele, bem como também o deputado federal André Ferreira. Muito obrigado, viu, Marinho, pela sua audiência. Gosto muito de você. Um abraço. Cumprimentar também o Samuel Genuíno, assessor da deputada Alexandra Vieira, deputada estadual, que está aí caminhando para a União Brasil. Hoje ela vai dar um abraço lá na prefeita Dona Graça, vai participar aí da inauguração da sede da recém-instituída Secretaria da Mulher, que será entregue por Dona Graça aqui na cidade de Catende, na Mata Sul do estado de Pernambuco. Muito obrigado a Dona Graça, ao Samuel Genuíno, abraçar a deputada Alessandra Vieira também, que está aí desenvolvendo o estado de Pernambuco, a política para as mulheres. O Júnior também está nos ouvindo lá em Santa Maria do Cambucá, mandando um abraço aí para o Renildo Calheiros, não é? Um abraço ao Renildo, que daqui a pouquinho vai bater um papo conosco, já está aqui em Brasília, estamos aqui no gabinete dele. Cumprimentar o Frailã Mota, ele é secretário executivo de saúde da cidade de Gravatá, também está nos acompanhando. Um abraço ao Frailã, agradecer a todos os gravataenses que estão nos acompanhando. Vamos ao bloco, daqui a pouquinho voltamos aqui direto da capital federal, Brasília.
Dinamismo e exclusividade, direto dos bastidores do poder, com entrevistas e informação de primeira mão, você encontra no blog do Alberes Xavier. Acesse blogdoalberesxavier.com e fique por dentro dos principais fatos políticos do seu município, do estado e do Brasil. Jornalismo sério, imparcial e com credibilidade é no blog do Alberes Xavier. Cidade em Foco. Mob 66 é um aplicativo tipo Uber. Baixe o seu aplicativo para passageiro e aproveite o melhor da mobilidade pelo menor preço, conforto e segurança. Vai lhe buscar onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, o Mob 66 vai lá. Em Santa Cruz do Capibaribe já está funcionando. Mob 66. Se você vai à igreja, chame o Mob. Se você vai trabalhar, chame o Mob. Se você vai ao supermercado, chame o Mob. Para o médico, para qualquer lugar, Moda Center, chame Mob 66 que já está funcionando aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Já está funcionando em Surubim a COP, Central de Oportunidades de Pernambuco. O espaço passa a oferecer serviços importantes para a população, como emissão de RG, Expresso do Empreendedor, Agência do Trabalho, Junta Comercial e cursos de qualificação profissional. A COP fica localizada na Rua Severino Clemente de Arruda, número 315, próxima à Escola Estadual Severino Farias. É a Prefeitura de Surubim, gerando oportunidades para nossa gente. Cidade em Foco. Rede Pernambuco de Rádios e os destaques do blog do Alberes Xavier. Uma excelente quarta-feira para você, ouvinte do programa Cidade em Foco, da Rede Pernambuco de Rádios. Confira agora os destaques do blog do Alberes Xavier. Eduardo da Fonte e o seu... Direto de Brasília. Rede Pernambuco de Rádios. Entrevista. Programa Cidade em Foco, Rede Pernambuco de Rádios. De Brasília, agora eu converso com Renildo Calheiros, ele do PCdoB, líder do partido, ex-prefeito da cidade de Olinda. Renildo, é um prazer, querido, estar aqui na liderança do partido, agradecer ao senhor a gentileza de conversar um pouquinho conosco, bater um papo e falar sobre o seu mandato, sobre a sua atuação aqui em Brasília em prol do estado de Pernambuco. Não, o prazer é todo meu. Primeiro, parabenizá-lo pelo importante programa que você faz, levando informação a praticamente todo o estado de Pernambuco, né? Você hoje consegue uma cobertura que atinge quase todo o estado. Então, é um dos principais movimentos de informação para o estado de Pernambuco. Isso não é pouca coisa. E eu queria parabenizá-lo. Toda a sua movimentação no estado, inclusive várias vezes você vem a Brasília buscar as notícias aqui direto na fonte, né? E isso dá muito trabalho, é um esforço muito grande de sua parte, mas também permite que você faça um programa muito acompanhado pela população do estado. E aí, nesse quarto e último ano dessa legislatura, desse seu mandato, o que é que você poderia dizer ao povo de Pernambuco sobre o seu trabalho aqui em Brasília para ajudar o estado de Pernambuco, ao governador Paulo Câmara e também a expectativa, não é, para esse primeiro semestre de 2022? Esse período foi sempre muito difícil. Nós tivemos 2 anos de pandemia, onde a população brasileira sofreu muito. Nós perdemos uma quantidade enorme de pessoas. Se tivéssemos um presidente da República responsável, que tivesse tomado as medidas corretas e no tempo certo, seguramente menos brasileiros teriam morrido na pandemia. Infelizmente, nós tivemos a falta de sorte de quando a pandemia chegou, o Brasil estava sem governo, estava sem presidente. Isso nos causou um enorme problema. Mas aqui no Congresso nós lutamos muito, aprovamos várias medidas para ajudar as cidades e os estados.
liberando recursos para os municípios enfrentar a pandemia, para os estados enfrentarem a pandemia. Aprovamos lá atrás o auxílio emergencial de R$600, que foi muito importante para a nossa população naquele momento, né? Além disso, nós sempre votamos aqui no Congresso Nacional naquele sentido, naquela direção que nós julgávamos estar defendendo os interesses dos trabalhadores e do povo brasileiro. Nós lutamos aqui contra a reforma da Previdência, lutamos contra a reforma trabalhista, que trouxe uma série de prejuízos para o trabalhador, para o cidadão e a cidadã mais simples, as pessoas mais pobres, que foram muito prejudicadas por esse governo Bolsonaro, que vai entrar para a história como o governo da caristia. Nunca as coisas no Brasil foram tão caras como agora no governo Bolsonaro. Se quer um botijão de gás, as pessoas podem comprar. Você vai num supermercado, já não tem condição de levar para dentro de casa aquilo que você precisa. Além do desemprego batendo nas portas de todo mundo. Mas se cada dia que a gente vive é mais um dia de sofrimento, também nós temos ao menos a esperança de que cada dia que se passa é menos um dia do governo Bolsonaro, porque nós vamos derrotá-lo na eleição de outubro. E vamos trazer a esperança de volta para o Brasil, para que o país possa viver um novo ciclo de desenvolvimento econômico, de geração de empregos, de melhorar o salário mínimo, de dar mais oportunidade para as pessoas, de melhorar o SUS, de melhorar o ensino público, de a gente conseguir materializar o piso salarial para as enfermeiras, os enfermeiros, os auxiliares e os técnicos de enfermagem, as parteiras, melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida da população. Eu estou muito esperançoso de que em outubro nós teremos uma grande vitória do povo brasileiro. As pesquisas mostravam Lula já vencendo no primeiro turno. As últimas mostram que essa diferença entre Lula e Bolsonaro tem diminuído e que Bolsonaro ele tem dado um pequeno crescimento. O senhor acredita em pesquisa? Acha que isso reflete realmente o momento? Isso é em virtude de Bolsonaro ter deixado mais de arengar? Eu estou conversando com pessoas que ele está mais calado, está mais calmo, está mais tranquilo. É a impressão minha, líder. Como é que você vê esse PT aqui em Brasília? Não, a campanha ainda não começou, não é? A política é assim, as pesquisas elas sobem, descem, vão se movimentando. Muitas vezes você não encontra uma explicação lógica para a movimentação nas pesquisas, mas isso acontece. Tem institutos que são sérios, realizam pesquisa com seriedade, tem outros que não são sérios, não é? Então isso se movimenta muito. Mesmo durante a própria campanha eleitoral, as pesquisas se movimentam, mas eu não tenho nenhuma dúvida da vitória de Lula na eleição de outubro, agora de 22, porque o povo tem na memória as coisas que Lula fez pelo Brasil e por Pernambuco, não é? Lula levou para Pernambuco refinaria de petróleo, montadora de automóveis, levou para Pernambuco grandes indústrias como a Hemobras, levou para Pernambuco estaleiro, são empresas muito importantes em torno das quais centenas de empresas estão se formando. Nós vivemos hoje ainda um período de crise econômica, porque o Paulo Guedes não entende nada de economia, o Paulo Guedes só entende de banco. O Paulo Guedes sempre foi banqueiro, ele entende de mercado financeiro, não entende de crescimento econômico, não entende de gerar emprego, não entende de distribuição de renda, não entende de nada. O Paulo Guedes está aí para vender a Petrobras, para vender a Eletrobras, para vender a Chesf, para se desfazer do patrimônio público. Como isso que aconteceu na Rússia. O que é que aconteceu na Rússia? As empresas de petróleo, as empresas de energia foram parar na mão de barões, que viram dono de grandes fortunas em detrimento dos interesses do povo, em detrimento dos interesses do país. Então Paulo Guedes fez muito mal ao Brasil. Foi incapaz de compreender que um país como o Brasil, você tem que incentivar a construção civil, tem que incentivar a construção de moradias populares, porque isso resolve o problema da moradia, isso gera emprego.
foi incapaz de desenvolver uma política industrial que impeça o fechamento de várias indústrias no Brasil, que quando elas fecham geram desemprego, foi incapaz de atender às necessidades das micro e das pequenas empresas, que são grandes geradoras de emprego. Paulo Guedes só cuida de banco e Bolsonaro só cuida do WhatsApp, de ficar arengando com as pessoas pelo WhatsApp. Então o país ficou sem governo, o povo ficou largado. Então a população se lembra com saudade da época do Lula, quando o salário mínimo subia todo ano, quando estava sempre sendo anunciado escolas técnicas pelo interior do estado, a criação de universidades pelo interior do estado, o Bolsa Família se fortalecendo e que movimentava as feiras das cidades, as farmácias, as padarias, os mercadinhos, onde as pessoas podiam vender suas coisas, porque o Bolsa Família funcionava, você tinha geração de empregos. Lula levou para o Nordeste grandes projetos, como a transposição do Rio São Francisco e uma série de outras grandes obras que ele levou para o estado de Pernambuco. Então o povo tem muita saudade disso, e eu não tenho nenhuma dúvida que quando a campanha começar, que essas coisas começarem a ser mostradas, o povo nordestino e o povo pernambucano irão dar uma grande resposta em favor de Lula e contra Bolsonaro. O senhor foi o responsável pela aprovação da federação aqui no Congresso. Foi o articulador, foi o chefe, o condutor de toda essa questão. E venceu uma batalha muito grande, porque o governo trabalhou arduamente para que essa proposta não passasse. Quando passou, ele vetou e derrubou o veto. E aí vai ter federação, PCdoB, PSB, PV, PT. Como é que está essas tratativas? Até quando se tem uma definição, líder, em relação a esse quesito? Dizia o senador Marco Maciel que quem tem tempo não tem pressa, né? Mas o prazo está ficando curto. O prazo final para a formação das federações é 31 de maio. Então nós temos ainda quase todo o mês de março, nós temos o mês de abril e nós temos o mês de maio. São quase 90 dias ainda onde é possível formar a federação. Nós estamos trabalhando, tentando fazer isso mais rápido, para gerar segurança naquelas pessoas que têm mandato e naquelas que não têm mandato, mas que se acham competitiva, para elas saberem qual é o melhor local para elas disputarem as eleições. Então nós estamos empenhados em tentar materializar logo, concretizar logo a federação. E nós estamos montando uma federação com 4 partidos. Nós gostaríamos que fosse com mais. Nós gostaríamos de ter pelo menos 7 partidos nessa federação. Nós queríamos que aqueles partidos de origem popular, de matriz popular, aqueles partidos que representam o povo brasileiro, estivessem nessa federação. Porque a vida mostra, Alberes, que quando esses partidos populares se juntam, fica muito mais fácil de o povo compreender o que está em disputa e qual é o seu lado. Então a gente luta muito para que essa federação seja constituída, mas ela terá pelo menos 4 partidos, que são o PT, Partido dos Trabalhadores, o PSB, Partido Socialista Brasileiro, o PCdoB e o PV. Esses 4 partidos irão formar a federação. Nós temos ainda conversas com alguns outros partidos, nós temos até 31 de maio para ver ao final o que acontece. Mas a essa altura nós estamos querendo apressar o passo e formar a federação logo, para gerar confiança e certeza nas pessoas da existência da federação. Afinal de contas, foi uma luta muito grande para a gente aprovar a federação partidária. A federação é um instrumento democrático, novo, moderno, que tem sido utilizado em várias partes do mundo, na Espanha, na Alemanha, no Chile, no Uruguai, e que não existia no Brasil. Ela é importante porque ela une partidos, ela junta partidos, esses partidos passam a funcionar como se fosse um único partido. Então você faz um enxugamento do quadro partidário brasileiro, mas faz de maneira democrática, porque não é uma imposição a ninguém, é uma decisão democrática que cada partido toma. E os partidos não deixam de existir.
Cada um partido tem a sua autonomia, tem a sua soberania, tem o seu nome, tem o seu número, tem os seus símbolos, mas ele age conjuntamente dentro de uma federação. E isso é uma realidade do Brasil. No Brasil, ninguém ganha a eleição sozinho, nem governa sozinho. As frentes, elas são necessárias. E quando você faz uma federação, o que é que acontece? É que a federação, como ela é duradoura, ela não vai se desfazer com a realização da eleição, ela vai permanecer nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Então você vai buscar fazer federação com quem tem afinidade política com você. Só é possível você fazer federação nesses termos, porque você vai ter que ter uma convivência com esses partidos por pelo menos 4 anos. Então você vai buscar fazer federação com aqueles que têm afinidade com você. É isso que nós estamos construindo no Brasil. Em relação à questão da participação do seu partido, do PCdoB, no pleito agora de 2022, como é que vai se dar essa questão? Qual vai ser o papel do PCdoB no estado de Pernambuco? Como é que tem sido o seu diálogo também com a vice-governadora e com as lideranças deste partido no estado de Pernambuco? Nós estávamos montando uma chapa própria de deputado estadual e deputado federal. Na eleição passada, nós já tivemos uma chapa própria de deputado estadual. Para federal, nós ainda coligamos. Esse ano, nós não iríamos coligar. Nós iríamos fazer uma chapa própria de deputado estadual e de deputado federal. Como a federação foi aprovada, a nossa tática será outra. Agora nós vamos atuar dentro de uma federação partidária. Então nós não teremos a chapa própria. Nós teremos uma cota de candidatos a deputados federais e uma cota de candidatos a deputados estaduais. E essa cota nós iremos preencher. Entram os mais votados. Que está nessa federação. E nessa federação entram os mais votados. E nós vamos apresentar o número de candidatos que couber ao PCdoB dentro da federação. Isso ainda não está estabelecido, porque nós ainda estamos terminando a elaboração do estatuto. E é o estatuto exatamente que vai dizer quantos candidatos cada partido poderá apresentar. É claro, um acordo pode substituir qualquer determinação que o estatuto faça, né? Porque num estado a realidade pode ser de uma maneira, em outro estado a realidade pode ser completamente diferente e a negociação política vai resolvendo isso. A Luciana, como você sabe, ela é vice-governadora do estado de Pernambuco, ela foi deputada estadual, foi deputada federal 2 vezes, foi 2 vezes prefeita da cidade de Olinda e é vice-governadora do governador Paulo Câmara. É uma pessoa que trabalha muito construindo, unindo, juntando as pessoas. Você pode ver que além da fidelidade, não há um único incidente, uma única crise política criada por ela. É sempre ajudando, sempre contribuindo, e essas pessoas são muito importantes na política, porque elas ajudam ao invés de atrapalharem. A chapa da Frente Popular ainda não está formada. A Frente Popular, por enquanto, ela só escolheu o candidato a governador, que é, por sinal, um excelente candidato, o deputado federal Danilo Cabral, que além de experiência como deputado, foi vereador da cidade do Recife, foi secretário de Eduardo Campos, foi secretário de Paulo Câmara, é um político ainda jovem, mas experiente, que conhece bem o estado de Pernambuco e será um grande candidato a governador. A frente ainda irá escolher um candidato ao Senado, candidato a vice-governador e ainda suplente de senador, não é? Tem vários nomes que estão colocados. O deputado Eduardo da Fonte, que é um deputado muito atuante em Brasília e no estado de Pernambuco, tem o nome colocado. O deputado Silvio Costa Filho, que é também um jovem talento da política pernambucana, tem o nome colocado. O deputado André de Paula, que é do PSD, vice-presidente da Câmara dos Deputados, um deputado muito querido, não só na bancada, mas aqui no plenário da casa, também muito experiente,
tem o nome também colocado. O deputado Carlos Veras, que é um deputado também muito combativo, uma figura pública séria, também muito atuante, valoroso, tem o nome também colocado. E a própria Luciana Santos também tem o nome colocado, lembrado para essa disputa do Senado, não é? Isso aí, evidentemente, vai passar por uma série. O deputado Volney Queiroz também, que é líder da oposição aqui na Câmara dos Deputados e foi durante muito tempo líder do PDT, também, que tem muita força, não só em Caruaru, mas no Agreste, revelou-se uma liderança muito importante no estado de Pernambuco, cresceu muito o desempenho parlamentar dele nos últimos anos, também tem um nome colocado, e nós vamos passar por um processo de conversa, de análise, de pesquisa, de tentar encontrar qual é a melhor solução. Como a chapa fica mais forte, como a chapa fica mais competitiva, como a gente ajuda mais a eleição de Lula, como a gente ajuda mais a campanha de Lula. Então nós temos ainda muito tempo para fazer esse debate, fazer essa análise, e na minha maneira de ver, nós precisamos encontrar aquela equação que seja a mais forte, que ajude mais Lula a vencer a eleição em Pernambuco e no Brasil. Danilo Cabral fica onde nessa questão? Não, Danilo Cabral é o nosso candidato a governador. Vai fazer também um trabalho para que ele também vença a eleição, para seja casado? É claro, porque o PSB é um partido muito forte no estado de Pernambuco, ele tem o maior número de vereadores, tem o maior número de prefeitos, tem o maior número de deputados federais, deputados estaduais, comanda a prefeitura do Recife, que é a maior cidade do estado de Pernambuco, comanda o governo do estado. O próprio Lula já declarou apoio à candidatura de Danilo Cabral para governador do estado de Pernambuco, e eu não tenho dúvida que nós faremos uma campanha exitosa. O Danilo não estava nas cogitações iniciais como candidato a governador, o nome que se falava era o nome do ex-prefeito Geraldo Júlio, mas não foi possível viabilizar a candidatura de Geraldo Júlio ao governo do estado, então o nome de Danilo Cabral foi escolhido. Ele sai atrás, mas vai chegar na frente, porque é um candidato de muito talento, de muita responsabilidade, muito preparado e que reúne um apoio muito forte no estado de Pernambuco, que é o apoio da Frente Popular e o apoio do ex-presidente e futuro presidente novamente, Luiz Inácio Lula da Silva. Pode ter um reviravolta lá no estado de Pernambuco para a questão Senado Federal até o dia 30 de março, muita coisa pode acontecer. Eu conversando com um amigo em comum, meu e do senhor, diz que a figura de Paulo não está totalmente, vamos assim dizer, fora de cogitação. Paulo poderia ser candidato ao Senado pelo PSB na cota do PT. Diz que Paulo conseguiu atrair, vamos assim dizer, a confiança de Lula. Lula gosta muito dele, considera muito ele, e como o senhor falou aí de bons nomes, né? A Frente Popular está servida de bons nomes para o Senado. Ele poderia entrar como uma figura para unir todas essas correntes, todas essas figuras, haja vista que os governadores do Nordeste, a maioria deles, estão aí se afastando dos governos dos seus respectivos estados para vir aqui para a Casa Alta. Olha, isso, a política, Tancredo Neves costumava dizer que a política é como a nuvem, não é? Você olha, ela está de um jeito. Daqui a pouco você olha, ela está de um outro jeito completamente diferente. Daqui a pouco você olha, ela nem está mais lá, né? Então a política, ela é muito dinâmica, ela se desenvolve numa velocidade muito grande. Eu acho que a Frente Popular de Pernambuco não tem o direito de descartar nenhum nome. Eu acho que todos os nomes que reúnem capacidade e representatividade devem ser analisados. Esse é um momento de ter grandeza, de termos capacidade política e compreendermos o que é que ajuda mais Pernambuco, o que é que ajuda mais a Frente Popular, o que é que ajuda mais Lula a vencer a eleição de presidente da República, e em vencendo, o que é que ajuda mais Lula a governar e fazer as mudanças que o Brasil precisa. Então eu não descartaria nenhuma das possibilidades. Todos esses nomes levantados são nomes que têm a confiança e o respeito da Frente Popular. Tem pesquisas que estão sendo feitas, conversas que estão sendo feitas, e eu acho que nós
temos que ter a responsabilidade de encontrar a equação que seja melhor e que deixe a chapa mais forte, com mais estatura política e com mais força eleitoral. Paulo disputando o Senado puxaria a chapa para cima, para baixo, não somaria? Qual é a sua visão? Eu faço essa pergunta e insisto no nome de Paulo porque ele está no exercício do mandato, segundo mandato, governador, como nós falávamos aqui em off, o tanto de crise, o tanto de questão, de problemas que Paulo enfrentou e conseguiu botar o estado de Pernambuco no momento ímpar de investimento do plano retomada, 5 bilhões de reais sendo investido em todo o estado de Pernambuco. Sem dúvida, Paulo termina o governo muito bem, não é? Ele pegou um período muito difícil, porque pegou um período de crise econômica, depois pegou um período com 2 anos de pandemia, mas não deixou o estado se desorganizar, manteve as contas de Pernambuco em dia e ainda conseguiu fazer uma série de investimentos. Não tem um fim de semana que Paulo não esteja em alguma área do estado de Pernambuco assinando novos convênios e lançando novos projetos. Ele termina o governo muito bem, não é? Agora, essa questão da composição da chapa majoritária, ela leva em conta a opinião dos partidos, das lideranças, das pessoas, né? Nisso as pesquisas contribuem também. É preciso ter calma para analisar isso, para que se faça a escolha que deixe a Frente Popular mais unida, buscar um nome que una mais a Frente Popular, que dê mais consistência à nossa chapa majoritária e que mais ajude Lula. Não dá para fazer comparação entre Pernambuco e outros estados. Cada estado é um estado, mas quando você vai correndo à vista, você chega no Maranhão. O governador Flávio Dino é candidato ao Senado. Você chega no Ceará, o governador Camilo é candidato ao Senado. Você chega no Piauí, o Hélito Dias, que é governador, é candidato ao Senado. Você chega em Alagoas, o governador Renan Filho é candidato ao Senado. Você chega na Bahia, o Rui Costa, que é governador da Bahia, é candidato ao Senado. Ou seja, me parece que há uma estratégia do presidente Lula, não é, de ter um Senado forte, não é? De ter um Senado que possa ajudar o Brasil nas mudanças que ele precisa. Esse candidato, a Frente Popular de Pernambuco vai escolher. Ele pode ser André de Paula, ele pode ser Silvio Costa Filho, pode ser Volney Queiroz, pode ser Eduardo da Fonte, pode ser uma série de nomes que estão colocadas em debate. E pode também, a meu ver, ser o nome de Paulo Câmara. Pode ser a vice-governadora Luciana Santos. Tem uma série de nomes que estão colocados, que você precisa analisar e considerar. Hoje você tem um instrumento das pesquisas que podem ser utilizados. Tem Carlos Veras, tem vários nomes, não é? Renildo, eu tive a informação, e o senhor pode me confirmar ou negar, se é uma pessoa muito articulada, muito inteligente, que Paulo ele tem disposição, ele tem tesão e ele está animado para o Senado. Mas parece que o PSB pediu a ele que ele cumprisse a missão de concluir o mandato dele e conduzir aí a sucessão dele. Você chegou a tratar já com Paulo sobre essa possibilidade, se ele tem disponibilidade, se ele não tem, ele está animado, ele não está? O que é que você pode adiantar sobre esse quesito, sobre essa questão? Olha, o governador Paulo Câmara é um político com um senso de responsabilidade pública muito grande, não é? Ele é uma pessoa de compromisso. O que com seriedade for pedido a ele, ele vai fazer. Se a Frente Popular se reúne e pede a ele para ficar no governo, ele vai ficar. Não tenho nenhuma dúvida. E vai apoiar o candidato que a Frente Popular escolher. Carlos Veras, ou Volney Queiroz, ou Luciana Santos, ou Eduardo da Fonte, ou Silvio Costa Filho, ou André de Paula, qualquer candidato que a Frente Popular escolher, ele irá apoiar e irá se empenhar na campanha. Eu creio que se o inverso também acontecer e ele for convocado pela Frente Popular, eu não tenho dúvida de que ele não se negará, porque ele tem um compromisso muito forte, tanto com a Frente Popular quanto com o estado de Pernambuco e, sobretudo, um empenho muito grande para que Lula volte à presidência da República, para que a gente saia desse quadro de dificuldade e que tenha um presidente da República entrosado com o governo de Pernambuco, porque foi muito importante lá atrás,
quando o presidente era Lula e o governador era Eduardo. Foi o período em que Pernambuco mais cresceu, com o entrosamento entre o governador e um presidente da República que pensavam parecidos, pensavam em desenvolver, em crescer a economia, em gerar emprego, em distribuir renda e em fazer coisas que melhoravam a vida, principalmente da população mais pobre. Essa desistência de Geraldo, na sua visão, qual o prejuízo para a Frente Popular? Porque Geraldo, politicamente, é um animal político. A gente viu ali aquele pleito de 2012, a reeleição dele em 2016. Eu vi a reeleição de Paulo, ele foi para cima como um monstro mesmo. A importância dele na própria eleição de Paulo em 2014, ele era um cara que não dormia, era um cara que... Qual o prejuízo dessa negativa, da não participação de Geraldo no pleito de 2022? O Geraldo foi um grande prefeito da cidade de Recife, é um grande líder político, é um jovem muito talentoso, que surpreendeu muita gente quando foi candidato, quando venceu e quando governou. Seria um excelente candidato a governador do estado de Pernambuco. Mas a política é como no futebol. Quando um jogador não entra em campo por contusão, por estar no departamento médico, ou por estar suspenso, ou por estar cansado, qualquer coisa, quando um jogador não entra, você tem que se preocupar em estimular e em valorizar o que vai jogar, porque o time precisa produzir o resultado. Então hoje a coisa mais importante é o fortalecimento de Danilo Cabral como candidato a governador, que é também um jovem talentoso, que poderia ter sido o candidato a governador lá depois que Eduardo saiu do governo, não é? Lá em 14, Eduardo fez muita pesquisa, o nome de Danilo é um nome que foi ali exaustivamente analisado, ele quase foi o candidato naquela ocasião. Então hoje a coisa mais importante que a Frente Popular de Pernambuco tem a fazer é fortalecer o nome de Danilo, é mostrar que ele é um jovem preparado para governar o estado de Pernambuco, para dar sequência às mudanças que Pernambuco precisa, que Pernambuco melhorou muito, mas nunca é o suficiente, ainda precisa melhorar mais. Então nós precisamos de pessoas comprometidas, com mais transformações, com mais mudança, com melhorar ainda mais o estado. E eu vejo em Danilo uma pessoa preparada e capacitada para isso. Tá faltando para a casa aqui começar a funcionar. Eu andei aqui no corredor dessas comissões, tudo parado. Não tem comissão ainda formada, diz que tá aí para os líderes se sentar, para indicar. Travado aí esse primeiro trimestre praticamente sem muita produção, e aí o presidente de forma monocrática aí deu aí mais, acredito, uns 30 dias, esse mês de março vai continuar o trabalho através da internet, os deputados votando por internet sem ter esse trabalho aqui, essas discussões. Quando é que esse negócio vai começar a funcionar aqui? Prejuízo grande, né? Porque a casa aqui tem um custo grande para o povo brasileiro, e quando não se tem um debate, não se tem as comissões, não tem como se deliberar e os projetos serem encaminhados. Eu estou sempre aqui toda semana, eu tenho vindo sempre, porque é aqui que a produção legislativa é feita, aqui que as coisas são tratadas, resolvidas, os projetos votados e aprovados, não é? Então eu estou sempre aqui. No mês de fevereiro, eu vim todas as semanas para cá, mas ficou complicado porque a gente tinha um quadro de expansão dessa variante da Ômicron, não é? Tanto que até os carnavais foram suspensos, foram cancelados. Então prevaleceu a ideia de que seria um exemplo ruim, no mesmo tempo em que você suspende carnaval, uma série de festividades, de coisas, o Congresso ficar funcionando normalmente. Então o próprio presidente fez um apelo para que durante o mês de fevereiro funcionasse virtual. Não é virtual, na verdade é um sistema misto, porque quem quer vir para cá está vindo, eu tenho vindo sempre. Hoje nós tivemos na residência dele dizendo que usando máscara não tem problema de o plenário se reunir, e que a gente prefere que as pessoas participem no plenário, mas de máscara,
conforme recomenda a Organização Mundial de Saúde. Mas o debate presencial, ele é mais quente, ele é mais intenso, se discute melhor as emendas, se discute melhor as matérias. Ele está analisando, ele também é a favor de o plenário funcionar normalmente, e eu creio que em 10, 15 dias ele vai baixar uma nova resolução estabelecendo de novo o sistema presencial e irá botar as comissões para funcionar, porque assim o Congresso funciona melhor. É claro, o Congresso também, como todos os brasileiros, precisa respeitar as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então aqui a orientação foi todo mundo se vacinar. Eu mesmo tomei todas as doses de vacina, inclusive a dose de reforço, e uso sempre máscara. É assim que as pessoas participam aqui no Congresso Nacional. Eu creio que não demora e o Congresso vai voltar a funcionar normalmente. Mas eu mesmo estou aqui todas as semanas. Deputado Renildo Calheiros, eu agradeço aqui a sua gentileza de bater esse papo conosco na Rede Pernambuco de Rádios para os Sertões, para Mata Sul, Mata Norte e Agrestes, e desejar boa sorte ao senhor aí nesse trabalho. Você sabe o respeito e o carinho que eu tenho à sua pessoa, a presidente nacional do seu partido, a nossa querida vice-governadora Luciana Santos, por tudo que vocês representam e faz aí pelo estado de Pernambuco. O espaço aqui está sempre aberto, amigo. Não, para mim é um prazer, eu estou muito contente com essa possibilidade da candidatura do Lula, né, que vem mobilizando todo o Brasil. Eu conheço o Lula há muitos anos, desde a época em que eu era presidente da União Nacional dos Estudantes e o Lula era ainda um líder sindical. Quando o Lula se elegeu presidente da República, eu era deputado federal e ele me convidou na época para ser vice-líder do seu governo. E eu fui vice-líder do presidente Lula enquanto estive aqui, enquanto ele esteve na presidência da República. Então é uma campanha que eu vou fazer com muito carinho, com muita alegria, por acreditar que ele é o melhor presidente que o Brasil já teve. E voltando à presidência da República, voltará mais experiente, sabendo tudo o que deu certo e o que não deu, e o que fará um governo ainda melhor. Então estou muito animado com a candidatura de Lula para presidente e de Danilo Cabral para governador de Pernambuco. Conversamos com o deputado federal Renildo Calheiros, ele líder do PCdoB aqui na Câmara Federal. De Brasília, reportagem Alberi Xavier. Você está na Rede Pernambuco de Rádios com Alberes Xavier. Olha, cumprimentar aqui os nossos amigos que estão nos ouvindo, já que chegando ao término do programa, o Quinho Bezerra. Um abraço, Quinho, ouvinte do nosso programa, sempre repercutindo a pauta também nas redes sociais. Cumprimentar aqui também a nossa querida Rizoneide é da cidade de Gravatá, é ligada todos os dias o nosso programa, tá parabenizando aqui. Muito obrigado, querida. Eu agradecer a senhora, a todos os gravataenses, todas as cidades desta região do estado de Pernambuco que nos escuta todos os dias. O Silas Tenório também mandou um rádio aqui na prateleira lá ligada na Rede Pernambuco de Rádios. Estamos aí mais com algumas emissoras que nos próximos dias, meu querido Kleber Moraes, vai ampliar aí o nosso sinal. Dona Ivone Aragão, também secretária de Desenvolvimento Social da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, mãe do prefeito Fábio Aragão, que está aqui em Brasília, está nos ouvindo lá com o Jário Gomes, com o Todd Dias, que é o secretário também executivo da pasta. Um abraço, muito obrigado aí a todos da secretaria que estão nos ouvindo. A Rayane Caldas, o seu esposo Gel Caldas, que no próximo mês também estará aqui em Brasília tratando sobre esta pauta, Fabrício Boratti, do gás fracionado. Abraçar aí o Gel Caldas, que está na cidade das Vertentes, a presidente da Câmara, Elba Leal, parabenizá-la aí também pelo seu trabalho. Ontem, Dia da Mulher, ela que faz um trabalho muito forte aí no Legislativo, como chefe do Poder Legislativo aí na nossa querida cidade das Vertentes. Abraçar também o Kelvin é assessor do senador Humberto Costa, que está aqui em Brasília, também está nos acompanhando. O vereador combativo,
não é, o nosso querido Carlinhos da Coab. Ele faz parte da bancada governista, também está sintonizado conosco. Muito obrigado, Carlinho, acessando aí o blog do alberioxavier.com, que iniciou, viu, Jean, já uma campanha aqui em Brasília, aqui de outdoor, aqui na capital federal, nos outdoor digitais de LED aqui nas principais vias de acesso, meu querido Eduardo Amâncio, a nossa capital federal, Brasília. Chegamos aqui ao término do programa, agradecer a todos do Pajeú, agradecer a todos do Sertão Central, meu querido Betson. Vamos finalizando, voltamos amanhã com mais informações aqui na Rede Pernambuco de Rádios. Inclusive, Betson, já estou tratando sobre essa questão aí de Terra Nova, que está faltando energia num bocado de bairro aí, tratando com o pessoal da CELP. A todos um abraço, uma boa quarta-feira e até amanhã, Jean-Pierre. Você acabou de ouvir o Cidade em Foco, na Rede Pernambuco de Rádios. Jornalismo sério e comprometido com a verdade dos fatos. Rede Pernambuco de Rádios.